A paz do Senhor, boa noite. Hoje é o dia 9 de novembro de 2012 e nós iremos estudar a lição de número 6 da revista Adolescentes Vencedores. A lição deste domingo que iremos passar vai tratar sobre a carta aos Filipenses. Esta carta aos Filipenses é uma carta que nós poderíamos resumir em uma só palavra, se fôssemos resumi-la. E poderíamos dizer que esta carta é a carta da alegria, é a epístola da alegria. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o ano em que o apóstolo escreveu esta carta pode ter cerca de 60 anos depois de Cristo. Então, no ano 60 desta era, nós fomos presenteados com a carta aos Filipenses. E existe 3 tópicos chaves ou chave que nós temos aqui nesta carta. Primeiro tópico chave é que pela fé, Cristo em nós, por causa do Espírito de Deus, temos. Então, pela fé, temos Cristo em nós, por causa do Espírito de Deus. Este é o primeiro tópico da carta. Então, a felicidade, o regozijo é pela fé. Temos pela fé o que? Que Cristo em nós, por causa do Espírito de Deus, temos. O segundo tópico chave é que somos alegres porque somente Jesus pode trazer salvação. E o terceiro é a unidade dos crentes encoraja a fé. Então observe que a alegria aqui neste livro, nesta carta, está relacionada ou ligada à fé. Nós podemos dizer que aquele homem, a mulher que tem fé, é um homem e é uma mulher feliz, alegre. E veja bem que Paulo aos Filipenses, ele cita as fontes de alegria. E nós iremos ver isso de uma maneira mais ampla, de uma maneira melhor nesta oportunidade. Mas primeiro vamos ver o título da lição. Você está contente hoje? O título é bastante sugestivo e muito bem apropriado. Por quê? Porque a felicidade do homem de Deus, a felicidade da mulher de Deus, não é temporária, é constante. O contentamento é constante. Deve ser sempre estarmos contentes com o Senhor, com os feitos do Senhor. E o texto básico está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim:
a versão na linguagem de hoje: meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Na versão Almeida, revista e corrigida, estará assim: irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A versão da Bíblia de Nelson diz assim, o mesmo texto em outra versão: no demais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é motivo de pena reescrever as mesmas coisas, pois é para a vossa própria segurança. Então, às vezes, quando Paulo ele começa a repetir regozijai-vos, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. Se formos lermos a carta aos Filipenses, nós vamos depararmos com esta palavra regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor várias e várias vezes. Mas por quê? Para nossa própria segurança. É isso que o apóstolo Paulo diz. E agora, indo mais além, nós temos 3 objetivos com esta lição. O primeiro é explanar os principais objetivos que Paulo teve ao escrever a carta aos Filipenses. Segundo é ressaltar que a alegria do Senhor é a nossa força. E terceiro é enfatizar que o contentamento do crente independe das circunstâncias. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Agora, começando esta parte da lição, que a lição está dividida em 3 partes. A primeira parte é: como podemos ser felizes sempre? Como podemos sermos felizes sempre? A palavra de Deus, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: vossa moderação seja conhecida pelos filhos dos homens. Nosso Senhor está próximo. A modéstia não perde o seu lugar para o modismo. Nós devemos de ser moderados. O que é ser moderado? Moderado é ser equilibrado. É não querer o que está nos extremos. Não é querer ser demais e nem querer ser de menos. É não querer ser radical. O radical, ele escolhe sempre um lado do polo. É excessivo. O moderado procura o equilíbrio. Quando nós vamos falar de nós mesmos, nós não podemos ser desequilibrados. Nós não podemos colocarmos em uma posição de exaltação.
Não podemos nos exaltar a nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo diz o que nós devemos de fazer. O que devemos de fazer? Vossa moderação seja conhecida pelos filhos dos homens. Nós não devemos de ser conhecido ou reconhecido pela nossa soberba, pela nossa própria ambição de ser, mas sim devemos de ser reconhecido pela nossa moderação, pelo nosso equilíbrio, pela nossa maturidade espiritual. E aí, por que devemos de agir assim? Porque o nosso Senhor está próximo. Se muitos tivessem a consciência de que Cristo, Jesus, está prestes a vir a este mundo, muitos não iriam brincar com as coisas de Deus. Não iriam querer se exaltar a si mesmo, querer ser o bambambam, o tal. Não. Mas ele iria fazer como o apóstolo Paulo, que diminuíssemos para que o Senhor fosse exaltado. Não é tempo de querer parecer ser alguma coisa que nós não somos. Não é tempo de querer colocar o nosso nome em algum lugar em que pertence a Deus. Não podemos querer ter a soberba de sermos reconhecidos pelos nossos próprios talentos, mas nós devemos sim de promover o reino de Deus, de promover Jesus Cristo, de promover a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está às portas, está prestes a voltar a este mundo. E nós não devemos de brincar de dormir no ponto. Há uma luta travada. E a moderação aqui ela é essencial. Nós não podemos ser reconhecidos como os extremistas ou fundamentalistas. Mas também não podemos ser reconhecidos pelo mundo como igual a eles. Como alguém ou alguma pessoa que é igual ao mundo. Nós não podemos ser radicais, fundamentalistas e nem liberais. Nós devemos de ser moderados. O mundo tem que conhecer o crente como equilibrado. Por quê? Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. O fundamentalista, ele fecha as portas dos céus para os pecadores. Os liberais escancaram além dos limites das portas, eles quebram as portas, eles retiram as portas. Mas o equilibrado mantém a porta aberta. Eles não tiram a porta e eles não fecham a porta, mas eles deixam a porta aberta, mas a porta tem ali o teu lugar. E nós sabemos que a porta é Jesus. Não podemos tirar Jesus. Jesus tem que estar. Jesus é a porta pelo qual as pessoas que querem ir para o céu devem passar. Então o equilibrado, ele deixa a porta onde ela deve estar. O liberal, ele tira, ele joga a porta por terra e deixa o caminho sem a porta. Ele destrói a porta. O fundamentalista, ele fecha a porta.
mas o equilibrado deixa a porta aberta no lugar que ela deve estar. Não podemos ser reconhecidos como aquele que promove a si mesmo. Não podemos ser reconhecidos como aqueles que promovem a própria placa da igreja ou promovem uma doutrina isolada. Nós devemos não de pregar placa, não pregar costumes e nem descostumes. Nós devemos ser equilibrados e pregar Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. E para que possamos ser equilibrados, o evangelho do equilíbrio requer a destruição da vida humana. Ele necessita, preste atenção, ele necessita, para que este evangelho do equilíbrio ele possa reinar, necessita que haja destruição do egoísmo na vida do homem. Ou seja, o homem não pode ser egoísta. O egoísta quer só para ele. O egoísta não pensa no outro, não pensa no próprio, ele pensa em si mesmo, em beneficiar-se a si. Ele usa as pessoas ao seu redor para tirar proveito para si mesmo. Ele não pensa no bem do outro, ele só pensa no bem de si mesmo. Jesus disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não ama o outro como ele se ama. Ele ama o outro em um patamar inferior ao próprio amor que ele tem por si. E quando isso acontece, meu irmão, há uma desgraça na vida do homem. O homem, ele começa a se autodestruir, porque o egoísmo, ele é cruel e ele é traiçoeiro e enganoso. Ele engana. Porque a pessoa, quando ela é egoísta, ela pensa que está fazendo bem para ela. Ela acha que aquilo ali é bem, é bom para ela, mas é caminho de morte, é caminho de destruição. A pessoa se autodestrói. O egoísmo é uma autodestruição que o próprio ser não sente que está se destruindo a si mesmo. Quando a pessoa ela é egoísta, ela só pensa em si. E a Bíblia diz que aquele que quer salvar a própria vida, perdê-la. O egoísta, ele quer salvar a própria vida, ele acaba se autodestruindo. A autodestruição começa pelo egoísmo. Outro aspecto é a inveja. Aquele que não é moderado, ele pode se tornar um invejoso. Caim, invejoso. Caim, quando ele foi entregar a oferta, e ele viu que Deus